Olá, gente linda. Espero que esteja tudo bem com todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo. E a proposta do vídeo de hoje é um pouco diferente, talvez, mas eu acredito que seja muito importante trazer esse tema à tona, porque é algo comum à vida de todos nós. É inevitável que nós atravessemos diversos tipos de luto ao longo das nossas vidas. Isso é inescapável, isso é inevitável. Só que nem todo luto é previsível e não é sempre causado pela partida de alguém da vida, né? Pela morte de alguém, pelo falecimento. Nem sempre. É claro que as principais causas do sentimento de luto ainda são a partida de pessoas queridas, pessoas que nós amamos, que de alguma forma são importantes pra gente. Mas existe uma outra categoria de lutos que se relaciona ao fim inesperado ou indesejado de amizades, de projetos, de uma infinidade de coisas que colocam a gente diante desse sentimento de inconsolabilidade, de não saber o que fazer a partir daquele momento, né? E aí os processos do luto acabam sendo vividos diante dessas situações, né? Primeiro a negação, depois toda aquela coisa de negociação, né? Assim, tentando ver o lado positivo, depois a constatação da realidade de que aquilo provavelmente é algo irreversível, e por fim, ao longo desse processo, se chega à aceitação. Só que muitas vezes, até chegar a esse processo de aceitação, tudo isso pode ser muito doloroso. Eu resolvi falar disso porque ultimamente eu me deparei com algumas situações na vida que me levaram a refletir sobre esses diversos tipos de luto. Dia 23 de março, um grande amigo meu, que eu considerava um dos meus melhores amigos, mais precisamente eu considerava como um irmão caçula, o Leandro, ele faleceu aos 36 anos. E eu tenho 39, né? Enfim. Eu considerava o Leandro um irmão caçula. E ele teve câncer. Foi tudo muito rápido, desde o diagnóstico dele até o momento que ele faleceu. Não chegou a passar um ano. O que era aparentemente um diagnóstico simples para um câncer de fácil tratamento, né? Todo mundo até pensou, eu pensei na época. Fiquei aliviado, pensando, não é nada. É um linfoma não Hodgkin, vai curar fácil, vai ser bom, vai ser tranquilo. Não foi. Porque mesmo sendo um linfoma não Hodgkin, existe os 30% de possibilidade de dar problemas. E foi nesses 30% que o Leandro caiu. Eu sabia que não estava sendo fácil o tratamento dele, mas eu não sabia que estava já num quadro de irreversibilidade e que ele já estava terminal desde o começo do ano. Ele morreu num domingo, como eu falei, né, dia 23 de março. E naquele dia foi como se tivesse sido de alguma forma muito estranha. É como se tivesse sido tirado um pedaço de mim. E é doido, porque apesar de conhecer o Leandro há muitos anos, ele não fez parte da minha vida desde o começo. Foi a partir de um determinado ponto. A gente se conhecia há muito tempo, mas enfim, houve muito tempo também em que não nos conhecemos. E é estranho
lidar com o fato de que aquela pessoa que você tem uma consideração tão grande, de repente não está ali. Eu lembro que o Leandro sempre foi um cara muito alto astral, muito otimista, muito preocupado em deixar todo mundo bem, em ver que tá tudo bem com todo mundo. E eu não tô falando isso como um exagero, realmente o Leandro tinha muitas qualidades. Claro que, como todos nós, também tinha defeitos, né? Ele demorava muitas vezes para falar o que estava incomodando ele, e isso às vezes acabava fazendo ele se afastar um pouco das pessoas até que ele pudesse ter ele conseguisse encontrar a maneira de explicar o que estava acontecendo com ele, o que estava incomodando ele, né? Mas ele sempre foi alguém conhecido por esse alto astral, né? Mas enfim, o tema do vídeo é luto, né? Eu não quero ficar falando muito sobre esse amigo querido, porque esse é um luto que a gente tem que encarar, e é de se esperar que a gente passe por ele com mais facilidade. Afinal de contas, nós sabemos que todos nós, em algum momento da vida, vamos morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas faz parte. Só que existem outros lutos, como eu falei no começo do vídeo, que são lutos relativos a outros tipos de perda. Às vezes luto por pessoas vivas, das quais a gente teve que se afastar por alguma razão que já não dependia da gente. Isso também pode machucar, pode ferir a gente. Quanto o luto pelo fim de um sonho, um projeto, alguma coisa, é tudo isso que pode acontecer e levar a gente a esse sentimento de tristeza. E o luto, ele se confunde muitas vezes com um sentimento quase depressivo, né? Só que a gente precisa entender muitas vezes que está vivendo um processo de luto, inclusive para não cair nas armadilhas da própria mente de pensar que isso é de fato um processo depressivo. É claro que o luto pode estar aliado, pode estar associado a um quadro depressivo. Mesmo assim, é preciso a gente entender qual é a origem das coisas que nós sentimos. E recentemente também eu tive que tomar uma dura decisão de me afastar de um amigo muito querido, que eu realmente tenho um apreço muito grande, um carinho, uma consideração, um respeito, porque eu vi que a dinâmica da nossa relação de amizade não estava funcionando. Eu vi que havia uma desigualdade naquele momento. Não vou entrar em detalhes, mas eu senti, basicamente, eu percebi que eu estava muito mal, que eu estava me doando mais, muito mais do que recebendo. Não que alguém me deva alguma coisa, não é isso, mas eu percebi essa desigualdade, sabe? E tomar a decisão de se afastar de alguém que a gente ama como um irmão, que a gente se preocupa, que a gente torce pelo bem, que a gente quer ver bem, é muito difícil. E gera, sim, um sentimento de luto dentro da gente. Esse sentimento de luto não pode ser negado, jamais, porque se a gente foge disso, a gente vai tapando só com a peneira, e aí sim, um sentimento de luto não localizado, não identificado e não vivido, ocultado dentro de si, pode de fato se tornar uma depressão mais grave, algo que realmente vai ter um efeito mais danoso. A vida é feita de vários lutos constantes. E às vezes a gente nem tem tempo de se recuperar de um. Eles podem acontecer ao mesmo tempo. E é preciso saber reconhecê-los para não se deixar enganar.
E principalmente para entender a medida saudável daquilo que a gente sente, para não afundar em tristeza, para não largar os projetos que a gente tem, para não amolecer diante da vida e para não se deixar abater a ponto de deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Eu já tive vários outros lutos também pelo fim de projetos que eu acreditava. Mas uma coisa que eu aprendo constantemente como cristão é que eu não devo ter apego às coisas que vêm de mim, do meu coração. Eu posso querer muito uma coisa, mas se Deus não quer aquela coisa, eu preciso aceitar que talvez não seja melhor para mim aquilo, que talvez os planos de Deus sejam outros. E tá tudo bem eu ficar de luto pelo fim de algo que eu gostaria que desse certo. Tá tudo bem. Só que essa maturidade a gente só vai alcançar se a gente entender que sim, a vida é feita muito mais de não do que de sim. Que o mundo, a vida e as pessoas não nos devem nada. Isso facilita muitas coisas, porque a nossa visão se modifica, e à medida que a gente entende que ninguém nos deve nada, a gente não faz cobranças descabidas às pessoas. Se a gente não cria expectativas irreais em relação às pessoas, logo, isso facilita muito esses processos de luto. Porque invariavelmente a gente vai se decepcionar, a gente vai ter expectativas frustradas, isso vai gerar processos de luto dentro da gente. Mas quando a gente entende que grande parte dessas decepções partem da imagem que a gente fez das pessoas e das coisas que a gente idealizou, pronto. Não é que as coisas vão sumir magicamente. A gente vai entender com muito mais honestidade o que significa cada um desses processos que a gente passa. Entender qual é a nossa responsabilidade nisso, e a partir do momento que a gente entende qual é a nossa responsabilidade, a gente não transforma em culpa e não terceiriza. Não existe uma fórmula única. Não existe um jeito certo de viver. Cada um passa pelo seu processo de uma maneira individual. No entanto, apesar de haverem esses aspectos individuais, existem também aspectos universais que vão ser úteis para cada um de nós. Como, por exemplo, a constatação de que grande parte das tristezas que nós vivemos são lutos que a gente vive e que não classifica dessa forma. E que oculta, e que tapa o sol com a peneira, e que até olha para aquela tristeza que bate, mas pensa, isso não é nada demais. E não significa que a gente deva se afundar e, oh meu Deus, como sofro. Não. Mas é quando a gente começa a dar a devida atenção a esses lutos que a gente atravessa o tempo todo, a gente acolhe as fases necessárias desse luto para que esses processos de luto possam se encerrar e a gente possa encarar a vida de uma maneira realista e, por que não dizer, otimista. Só que um otimismo sem imprudência. Uma visão da vida que permita que a gente veja o quadro geral, a luz e a sombra. Porque tudo que tem luz também tem sombra. Isso faz parte. É óbvio. É uma coisa ridiculamente óbvia que eu estou falando aqui. Mas na grande maioria das vezes o óbvio precisa ser dito. Justamente porque nos tempos que a gente vive, na internet, sobretudo, redes sociais, que induzem as pessoas a viver uma vida de aparências, a
a ter uma performance social, a refletir muitas vezes uma vida que não corresponde à vida real, para gerar sentimentos de inveja, competição, tudo isso baseado em premissas narcísicas, a gente precisa entender que o óbvio precisa ser dito. Justamente por isso, as pessoas não estão olhando o suficiente para dentro de si mesmas, porque as distrações estão cada vez maiores e mais velozes por conta das redes sociais. Então, eu sei que esse vídeo não vai alcançar muita gente, meu canal é pequeno, e é até bom que seja, porque eu não me considero uma pessoa pública, eu sou um péssimo usuário do Instagram, porque eu não tenho uma vida instagramável, e eu não tenho vontade de criar uma persona que não corresponde a quem eu não sou. Mas mesmo que esse canal seja pequeno, eu tenho a esperança que pelo menos a vida de alguma pessoa, uma ou duas, possa ser impactada positivamente por qualquer coisa que eu tenha dito aqui. É isso, gente, e até o próximo vídeo.